Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta, é dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, rezemos por um instante em silêncio, invoquemos do Espírito Santo o auxílio, para que por ele alcancemos a plena compreensão da palavra e sejamos por esta palavra hoje, agora, transformados. Amém. Alegre-se a terra que era deserta e intransitável. Exulte a solidão e floresça como um lírio. Hoje, a palavra de Deus exorta-nos, convida-nos a fazer os últimos preparativos para a chegada do menino Jesus, olhando para dentro de nós, chamando para alegar a terra dentro de nós, aquele território dentro de nós que se tornou deserto, intransitável. Aquela solidão que nos habita, para que ela floresça como um lírio. Essa é a preparação para o Natal. Florescer nossa solidão. Devolver o trânsito, a vida, para a terra deserta de nossa interioridade. Irmãs e irmãos, compreender o mistério de Cristo, celebrar o mistério de Cristo e deixar que Cristo se torne sempre aquela novidade extraordinária que sempre vem. Ele veio ontem, há 2000 anos atrás, e até João Batista teve dificuldade de entender sua chegada. Ele vem hoje, ele virá sempre, e ele virá plenamente no juízo final. A questão fundamental é como acolher Deus no modo como Deus escolhe para vir ao nosso encontro e não ficar perdidos procurando Deus e achando que Ele não veio porque o nosso modo de esperar Deus não cede. Não aceita que Ele não venha senão o modo que nós decretamos
que ele tem que vir. É sobre isso. Vamos lá? Tome o seu folheto número 10, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 2 a 11. Jesus recebe uma notícia. João está na prisão. E João na prisão ouve falar de Jesus. Esse trecho do Evangelho de de Mateus, sobre a prisão de João Batista, e João Batista que ouve falar de Jesus, está no capítulo 11, quase na metade do Evangelho de Mateus. No capítulo 11, no capítulo 10, Jesus enviou os 12 para o anúncio. E disse a eles que eles, os 12 apóstolos, deveriam se prevenir porque seriam perseguidos. Vocês estão sendo enviados e vocês não pensem que porque vocês são enviados a fazer o bem, vocês não vão ser perseguidos. Vocês serão odiados por causa do meu nome. Não tenhais medo dos homens que não podem matar a alma. Temei aqueles que podem matar a alma. Até o cabelo de vossa cabeça está contado. Não tenham medo. E diz: quem ama o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É nesse contexto que vem a cena de agora. Vamos lá? Naquele tempo, João estava na prisão. Vai. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhes alguns discípulos para lhe perguntarem. Esperem lá. João está na... Por que João foi parar na prisão? Porque ele, domingo passado, chamou as autoridades religiosas, fariseus e saduceus de cobras venenosas. Quem fala, quem tem coragem de falar, sofre as consequências. Estranho é ter coragem de falar e não ter disposição para sofrer as consequências. Isso é que é o estranho. As consequências são um movimento natural da coragem de falar, como João Batista falou. João está na prisão, mas a prisão não impede João de ouvir falar, não de Cristo, mas das obras de Cristo. A pior prisão não é a da grade, é a prisão interna, que te atrofia internamente, que bloqueia e trava você interiormente e te impede de ouvir falar de Deus, das coisas de Deus. Os sofrimentos, as tribulações, as provações, as perseguições, as frustrações, as decepções da vida costumam se tornar grades que vão lacrando a gente e atrofiando a gente, vão tirando da gente a capacidade de ter os sentidos funcionando, a visão, a audição, o olfato, o palato, o tato. João ouviu falar, repito, não de Cristo, mas das obras de Cristo. João na prisão, que vai ser decapitado, ouve falar das obras, mas João tem uma outra prisão. Você vai ficar muito chocado com o que vem agora. João está na cadeia, mas ele tem uma outra cadeia, mais forte que as grades do presídio. Ele ouve falar das obras de Cristo e manda discípulos dele. João não era pouca coisa. Ele enviou alguns discípulos, alguns. Significa que ele era alguém que tinha um movimento grandioso. Manda alguns, significa que tinha mais do que alguns. Para fazer uma pergunta capciosa para Jesus. Versículo 3. Prepara-te. João envia alguns discípulos para perguntar a Jesus. Perguntar o quê? És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro?
João está numa dupla prisão. A da cadeia, porque falou coisas que incomodou os grandes, que mandaram-no para a prisão. Mas João está num outro presídio. Prepara-te para o que vou falar. João está num presídio da forma de compreender as coisas e achar que a forma dele compreender as coisas estão acima de todas as coisas, inclusive acima das próprias coisas que Cristo faz. A pergunta de João é: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Ele ouviu falar das obras de Cristo, ele pensa: cara, domingo passado eu preguei que o Cristo, o Messias que viria, seria um tipo de um juiz vigoroso, que viria com a ferramenta na mão, um machado. O Messias que eu preguei domingo passado, ele vem no formato do Senhor dos Exércitos, ou de um juiz julgador, que tem sentenças vigorosas. O machado já está sobre a raiz das árvores. A árvore que não der bom fruto, ele corta e joga no fogo para que queima. Ele pega a palha e joga no fogo. O trigo ele guarda, mas o que não, ele elimina. Ele é um juiz de sentenças frias. E agora João ouve falar de um Messias que não bate com esse juízo que João tinha do Messias. Jesus é compassivo, é misericordioso, é um bom pastor. Jesus tem feito coisa desproporcional ao que João esperava. Ele fala para Jesus: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? É o mesmo que dizer: o que você está fazendo está abaixo do que eu esperava. Nós também falamos isso para Deus de vez em quando. Oh Deus, eu esperava mais do Senhor. Oh Deus, diante desse problema na minha saúde, no meu emprego, no meu fracasso profissional, no meu casamento, eu esperava mais do Senhor, eu tinha uma outra ideia. Minha expectativa era maior com relação ao Senhor. Não falamos isso? Sim. É sobre isso. Quando as suas expectativas se tornam são grandiosas, e você as cultiva de forma extraordinária, com o zelo de João Batista, mas expectativas que estão abaixo do que Deus faz, mas você as coloca acima do que Deus faz. Passei aqueles dias na Índia. A espiritualidade, a mística dos indianos tem um princípio muito usado na medicina ocidental, que a raiz de toda enfermidade são as expectativas que te adoecem. Esse é um princípio muito, muito caro para o hinduísmo, para o budismo e para o cristianismo da Índia. A raiz de todas as enfermidades são as expectativas que você alimenta, que você nutre e que te adoecem e que você não dá conta de corrigi-las. Venha a realidade que for, venha até Deus, o próprio Jesus realizando as obras que Jesus realiza, e você na prisão sua, fala como João Batista: está menos do que eu esperava. Isso existe, gente? Isso adoece, gente? Muito. Prepara-te. Vamos lá? Tenha coragem de abrir o seu coração e apresentar para Jesus hoje, agora, as angústias que te adoecem. A angústia de João. Ou devemos esperar um outro? Qual a sua espera aprisionada? Senhor, é agora. Senhor, quando é que virá?
E o Senhor já veio há 2000 anos, Ele vem hoje, Ele virá definitivamente no juízo final. O Senhor sempre vem, e você está sempre procurando por Ele, porque você tem como Deus as suas expectativas, e para você Deus verdadeiro, só é Deus verdadeiro se Ele vem para ser um servozinho das suas expectativas. Entendeu? Vai, pode reagir. Pode reagir. E a teologia da prosperidade, a doutrina da retribuição, nós pregadores temos sido um tormento na cabeça de vocês. Educamos vocês para criarem expectativas enormes e um modo eloquente de você ludibriar Deus, encantar Deus e seduzir Deus com dízimo, oferta, promessa, voto e encenação religiosa para impactar Deus, como se Ele fosse algo moldável segundo as minhas ações. Jesus respondeu que o problema de João e o nosso é bem mais grave. Vamos lá? Versículo 4. Jesus respondeu-lhes: ide contar a João, brada igreja, o que estáis ouvindo e vendo. O que estáis ouvindo e vendo. Ouve e muda a forma de enxergar, metanoia. Ouve, forma uma compreensão nova e enxerga as coisas de uma maneira nova. Porque tem gente que vem para a igreja para buscar material, cimento da melhor qualidade para continuar ouvindo somente aquilo que endurece o que já tem na mente. Não mexe em nada, só endurece. Quanto mais vem à igreja, volta mais endurecido, porque só procura Deus para se convencer mais ainda do que pensa, do modo que pensa, e muitas vezes o que nós pensamos, nós desenvolvemos um modo de pensar a partir de nossas feridas, de nossos traumas, de nossas perdas, de nossas decepções. O que costura meu modo de pensar em ser pai é a mágoa que eu tenho com meu pai. É apenas eu não quero ser o que meu pai foi, de ruindade. A minha base é a ruindade do meu pai. O que eu tenho como figura, como arquétipo, é o ruim dos outros, que eu apenas não quero ser aquilo. O meu modo de ser é apenas um ante aquilo, mas não tem encanto nenhum o que eu penso, o que eu faço. E é preciso curar isso. E de contar a João que vocês estão ouvindo e vendo. O reino não é mais promessa. Deus não é mais o Deus das promessas, acabou o Deus das promessas. A partir de agora você ouve, vê e apalpa. Deus agora é Emanuel, Deus conosco, que está no meio de nós. Você pode apalpar a realidade nova do reino. O reino de Deus está próximo de vós. Amém, igreja? Reage, igreja. Reage. De vez em quando a gente canta na missa umas cantigas, uns refrões do Antigo Testamento, que Deus é o Deus das promessas. Nosso Deus em Jesus encerrou o Deus das promessas. Agora é o Deus da realidade do reino que chegou. Está próximo. Se ouvir e mudar a mentalidade, você enxerga e entra para o reino. É outra dinâmica. E de contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Agora você vai assustar com o que vem. Versículo 5. Brada a igreja. Os cegos recuperaram a vista. Os cegos recuperaram a vista. Os paralíticos andam. Os leprosos são curados. Os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam. E os pobres são evangelizados. Cego, paralítico, leproso,
surdo, morto e pobre. 6 categorias. Cegos veem, paralítico anda, leproso tem saúde, surdo ouve, morto vive e pobre. É bacana porque não diz que os pobres são enriquecidos, diz que os pobres são... É outra forma de riqueza. Entendeu, gente? É outra forma de riqueza. São evangelizados. Por quê? Os pobres são evangelizados, quer dizer, os pobres escutam um conteúdo que forma uma nova maneira de compreender as coisas, para um outro modo de agir. Entendeu, gente, a diferença? Os pobres não são enriquecidos, os pobres são evangelizados. São instruídos numa forma nova de compreender quem são, para que vieram a este mundo. Nós vamos visitar agora uma área delicada, a área dos sentidos. Quando a gente era criança, lá naquele ensino primário e depois no ginásio, a gente aprendia isso, que a gente alcança a compreensão das coisas pelos sentidos, não é? E tinham 5 sentidos: audição, visão, fato, palato, tato, era assim. Hoje a ciência trabalha com outras categorias de sentidos. Tem estudiosos hoje que falam em 7 sentidos, outros em 9. Outros dizem que existem muitos que não são resumidos em uma lista. Você vai dizer, para que o padre está mexendo com isso? Você vai entender. Jesus diz para os discípulos de João, vão falar para João, que João abriu o sentido da compreensão das coisas, o sentido intelectual das coisas. Fala para João expandir os sentidos dele, a visão, mesmo na prisão deixar de ser um paralítico, um leproso. Um dos primeiros sinais da hanseníase é que a gente perde a sensibilidade nas manchas da hanseníase, perde a sensibilidade. Fala para João voltar a ter sensibilidade. Surdo, o João é bom para falar, mas fala para João ouvir. Fala para João que ele está na cadeia, mas não está morto, ressuscitar. Que a pobreza de João hoje na cadeia de não poder fazer nada, ele pode enriquecer essa pobreza dele ouvindo a boa nova do Evangelho. Jesus está dizendo, falta a João expandir e dilatar os sentidos da compreensão das coisas. Os estudiosos hoje do comportamento humano falam dos outros sentidos, o equilíbrio, a temperatura, a dor. Tem algumas palavras que eu acho que é bom que a gente escute ao menos uma vez na vida. A propriocepção, ou a sinestesia, que é a capacidade de ter uma consciência corporal, de sentir o corpo todo, todas as partes do corpo. Quando a gente faz exercício físico, a gente começa a fazer o exercício, a gente só sente a dor, não é? Está doendo o joelho. E você continua perseverando no exercício, daqui um pouco você esquece e começa a sentir o corpo inteiro, não é? E a dor parece sumir. Isso é a consciência corporal. Tem o sentido da seta, que é a capacidade de sentir sede. A interocepção, que são os sentidos internos, fome, sede, batimento cardíaco, pressão. Jesus fala para os discípulos de João, fala para João e para nós hoje aqui, fala para essa turma ativar os sentidos e perceberem, expandirem e dilatarem os sentidos e se tornarem mais capazes de captar os sinais da presença e da ação de Deus na vida. Minha gente, tem pessoas, tem vários médicos aqui, tem pessoas que perdem a capacidade de sentir fome. Quando elas estão trabalhando, elas focam tanto no trabalho que dizem, não quero comer não. Elas têm obsessão pelo trabalho. A mulher, a mãe, tem que brigar e dizer, você vai comer sim. Isso existe?
Tem gente que perde a capacidade de sentir sede. E trabalha como máquina, como monstro, trabalha, não sente sede. Até um dia que o corpo entra em colapso, faz um monte de exame, os rins estão atrofiados. Isso existe na medicina? Não é porque você não sente, é porque você sente, mas você tem um modo tão obsessivo, tem um espírito tão obsessivo naquilo que para você conta, e você só percebe o que você conta, que você não enxerga mais nada. Seu organismo inteiro está avisando para você: bebe água, come, dorme, repousa, descansa, faz exercício físico, pausa, não é? Desliga. Mas você tem uma incapacidade de propriocepção e de interocepção que você não é capaz de perceber, nem você mesmo. Isso existe, gente? Isso é muito comum, especialmente em nós homens. Jesus fala para João, para os discípulos de João: dilata os sentidos. Perceba mais do que aquilo que está na cabeça de João, na idealização que João tem de que o Messias, para ser Messias, segundo o pensamento de João, ele tem que ser um senhor dos exércitos, um juiz com machado na mão, que resolve as coisas como João. Rapidamente, vem comigo na primeira leitura que você vai entender. Tudo sentidos. Já no começo, eu comecei a pregação, lá no primeiro versículo da primeira leitura do profeta Isaías, 35:1. Alegre-se a terra que era deserta e intransitável, exulte a solidão e floresça como o lírio. É você. No versículo 3, olhe lá, o dilatar do sentido. Fortalecei as mãos enfraquecidas, e firmai os joelhos debilitados. Brada, dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Olhe, espere lá. Fortaleça as mãos enfraquecidas, ative, firmai os joelhos debilitados, diga às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo, reage. Mas tem mais, versículo 5 diz assim: então se abrirão os olhos dos cegos, se descerrarão os ouvidos dos surdos, o coxo saltará como um servo, e desatará a língua dos mudos. A última frase, não mais, a última frase da primeira leitura, não mais conhecerão a dor e o pranto. Porque às vezes a gente tem uma única percepção: eu sei hoje apenas o que me dói. A gente pega uma dor de estima, não é? Uma mágoa, um ressentimento, um trauma, uma decepção, uma frustração, uma ideia obsessiva. A gente só sabe daquela dor que eu tenho, daquele pranto que eu tenho. Eu conheço muita gente que vem para a igreja, escuta a palavra que for, recebe o corpo e sangue de Cristo, recebe a pregação que for, ela não muda nunca, porque para ela a igreja, a comunidade, é apenas um lugar onde ela tem algumas amigas e alguns amigos que escuta a pessoa falar das dores e feridas dela. Para ela, igreja é isso. Um lugar, uma comunidade onde eu tenho quem escuta-me falar das minhas dores e feridas e meu pranto. E ela detesta quem quer enxugar o pranto dela e indicar para ela caminho para a cura da dor. Isso existe? Na família isso existe? Você está conseguindo se enxergar e visualizar isso na sua casa? Porque senão você vai sair daqui igual o João Batista. Não está na cadeia de João Batista, mas está no aprisionamento dos sentidos atrofiados. E Jesus quer dilatar e expandir seus sentidos. Curar a sua incapacidade de perceber por todos os poros. Vou falar quase uma besteira aqui.
a física quântica é muito importante. Um pouquinho de leitura sobre física quântica é interessantíssimo para entender essa pregação de João. Quem tem um pouquinho de noção do que é a física quântica, entende uma variante disso aqui. Pegue o Salmo, rapidamente. Impressionante esse Salmo. Na primeira estrofe diz assim: o Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos, dá alimento aos famintos, liberta os cativos, o Senhor abre os olhos, aos cegos, faz erguer-se, ao caído, ama aquele, que é justo, ampara e protege, o estrangeiro, ele ampara. a viúva e o órfão. Está vendo que é tudo mexer naquilo que atrofiou na dor, no sofrimento e na atrofia. E o Senhor ativa. Na segunda leitura, o Tiago fala: ficai firmes até a vinda do Senhor, como o agricultor que fica firme até o fruto da terra. Também vós ficai firmes e fortalecei vossos corações. Fortalecei os corações. Não vos queixeis uns dos outros. Tomai como modelo de sofrimento e firmeza os profetas. Volta ao Evangelho. É forte, né? Aqui, minha gente, é uma percepção que eu... Não sei se é porque eu fiquei muito impactado com o que eu vi na Índia. Mas nós fizemos um exercício de meditação lá nas montanhas do Himalaia. Meditação, impressionante o efeito da meditação. A pessoa que dirigia a meditação, ela falava para a gente: olha, a finalidade da meditação, que toma como elemento inicial e vai expandindo, é o exercício da respiração. A partir da respiração e da concentração naquele movimento, ela dizia, o ápice da meditação é quando você, através da respiração, você vai pausando e tomando consciência de todo o seu ser, até que você tenha plena estabilidade nas ondas cerebrais, nos batimentos cardíacos, na movimentação dos pulmões e na temperatura do corpo. Aí você vai... Chega um momento e isso existe, isso é real. Eu já fazia isso há muito tempo. Mas chega um certo momento da meditação em que você sente o corpo inteiro, como se fosse assim uma bola, uma unidade. Uma percepção absoluta de tudo que você é. E dá uma espécie de limpidez e clarividência que você pensa, e a gente fazia o exercício exatamente da meditação, repetindo o nome de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. É maravilhoso o negócio. Assim, um alcance. E eu queria propor a você que você faça o exercício que Jesus está propondo para João Batista e para nós hoje. Amplie os sentidos, senão Deus vem e você continua esperando um outro e você nunca celebra a realização da presença de Deus em sua vida. Amém, igreja? Reage, igreja. Reage. Deus, Ele ampara a viúva e o órfão. Continua sendo viúva e continua sendo órfã. Entendeu? Ele ampara. Às vezes não muda a condição, vou continuar não tendo pai, mas mudou minha forma de encarar o fato de não ter pai e mãe. Continua sendo viúvo, mas muda minha forma de encarar a vida, não tendo aquela que eu queria ter. Mudou minha forma de encarar as coisas. E aí é a hora que você precisa fazer o salto das suas expectativas e de quem alimenta as suas expectativas, que somos nós os pregadores. O que vem agora é difícil para mim, para eu falar. Vamos lá? Termina no versículo 6, depois Jesus falar:
para os cegos enxergarem, o paralítico andar, o leproso ser curado, o surdo ouvir, o morto ressuscitar, o pobre ser evangelizado. Versículo 6, Jesus diz: feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Até hoje, muita gente fica escandalizada por causa de Jesus. E muita gente fica escandalizada porque a igreja se ocupa com esses temas: cego, paralítico, leproso, surdo, morto, pobre, viúva, órfão. Tem muita gente que se escandaliza porque a igreja se ocupa com isso. Não tem? Versículo 7. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Leia, igreja. Um caniço agitado pelo vento. O que vocês procuraram no pregador João Batista? Um caniço agitado pelo vento? Uma vara raivosa, furiosa no vento? O que vocês foram procurar no deserto? Uma vara agitada, raivosa, um pregador que agita para mobilizar redes sociais e seguidores? Um pregador agitado que ativa e excita todo mundo? Assedoador de dízimo? Um conteúdo que impressiona mais pela forma do que pelo que comunica? Entendeu, gente? O que fostes ver? Tem muitos de nós que procuramos apenas um pregador agitado pelo vento. Sai dessa, é pouco. Salte-se, avance. Continua. Versículo 8. O que fostes ver? Leia, igreja. Um homem vestido com roupas finas. Brada. Mas o que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Nós, pregadores, muitas vezes reduzimos nossa vida apenas numa agitação externa, ou traje de roupas finas típicas de palácios de reis. Nosso modo de vestir e até as vestes que ostentamos no altar são típicas vestes e trajes para corredores de palácios de reis. Isso existe? E as pessoas não falam outra coisa senão de nossa agitação externa e de nossa fachada externa. Quantas vezes eu tenho que conviver com as pessoas contando como é que o padre veste, como é que o padre corta o cabelo, como é que... E nós pregadores que ocupamos horas e horas preparando uma fachada externa. Roupa, veste, cabelo, até unha. De vez em quando na televisão a gente assiste missa, a hora que o padre levanta a hóstia, a gente vê a unha dele, tem até aquele trem que a mulher passa na unha, esmalte. Que dor, que tristeza. Isso existe? Que crise, que crise. Jesus diz, não, isso é coisa para palácio. Do pregador queira outra coisa. Do pregador queira outra coisa. Olha o desfecho, versículo 9. Então que fostes ver no deserto um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito, leia, igreja. Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. O pregador é mensageiro que prepara caminho do Senhor na sua frente para você atravessar. Mas atravesse. Não pare no pregador. Eu dizia isso domingo passado e repito hoje. Não pare em nós pregadores. Olha o que Jesus diz. O pregador não é ponto de chegada. O pregador não é o caminho. Ele prepara caminho. Ele não é caminho. Ele não é conteúdo. Ele é operário que prepara caminho. Ele não é ponto de chegada e ele não é o caminho. Ele é operário. Eis o conteúdo do pregador, mensageiro do Senhor. Queira de nós os pregadores e queira da igreja que nós te apontemos Cristo como João Batista apontou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queira isso de nós. O mais forte do que eu, lembra João domingo passado?
Dele é que está escrito: depois de mim vem alguém mais forte do que eu. Versículo 11. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, leia. Nenhum é maior do que João Batista. No entanto, O menor no reino dos céus é maior do que ele. o menor no reino é maior do que qualquer pregador, do que qualquer padre, pastor, bispo, papa. O menor no reino. Nós somos menores. Sabe que a palavra ministério do latim vem de minos, menos. Eu exerço o ministério do presbítero ou do sacerdote. Minos, do latim, é menos. Nós somos os menos. Então não pare em nós, não foque em nós. Não se reduza a sua busca de Deus em ser seguidor e consumidor de subprodutos que nós apresentamos. Queira do pregador uma mensagem que te faça atravessar para uma realidade maior. Cristo, o maior. O pregador prepara para que Cristo chegue e para que você chegue até Cristo e experimente a extraordinária novidade de dizer para Jesus o que João Batista está tendo dificuldade de dizer: Senhor, és Tu, eu creio firmemente, és Tu o único que pode vir para perdoar pecados, para regenerar a mim, para curar os meus sentidos, para limpar minha mente calcificada em pensamentos, doutrinas, normas, regras e expectativas que me adoecem, que me atrofiam, que me aprisionam. O seu sangue é o único capaz de curar minhas feridas, minhas paralisias, minhas lepras, minha cegueira, minha surdez, é abrir os meus sentidos e fazer-me um contemplador da extraordinária presença de Deus que sempre vem. E é um Deus que é tão poderoso que Ele vem à minha vida até quando eu estou na cadeia, até quando eu sou decapitado, quando João Batista foi decapitado. Deus sempre vem. Eu é que preciso abrir-me a essa presença, porque o Senhor sempre vem. Amém, igreja? Reage, igreja. Mas agora é hora de você fazer a sua travessia e permitir que o Senhor cure os seus sentidos atrofiados. Que dor é essa que você só enxerga ela? Hora outra, eu escuto alguém dizendo, assustado, que depois de fazer muitos exames, o médico disse a ela: você está lembrando mais dessa dor sua no joelho do que ela de você. Esquece ela e começa a fazer outras coisas que ela vai passar. E é assim, na fé também. Na raiva, na mágoa, num casamento, esqueça a ferida e a dor e toque. Assuma a sua responsabilidade e toque. Toque. Não está dando conta de ouvir? Enxergue. Não está dando conta de enxergar? Escute. Que um sentido vai curando o outro, vai ativando o outro, vai expandindo você, até alcançar você na grandeza do que você é. Mesmo que enfrentando as provações como João Batista enfrentou. Incline a sua cabeça. Põe a mão no seu coração. E diga para Jesus que sim, é Ele, que você não precisa esperar mais nenhum outro. Sim, é Ele, só Ele. O único forte, capaz de regenerar você, de restaurar você, de curar você e devolver a você toda a grandeza do que você é, e não só suas ideias calcificadas, cimentadas, suas expectativas
que atrofiam você numa prisão, de forma de entender as coisas, que nem Jesus chegando, você tem deixado abrir e curar essas expectativas que te atrofiam, te aprisionam. Aceite o toque curador e a presença curadora de Jesus e abra seu coração a Ele agora. Fale com Ele. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, cura-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, cura-me, Senhor Jesus. Renova-me. Renova-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Renova, Senhor, meu modo de entender as coisas. Renova-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Vamos cantar para te adorar. Para te adorar, para te louvar, Renova-me. renova-me, Senhor Jesus. Todos de pé. Para te adorar, Deixe o folheto no banco. para te louvar, Estenda as mãos para a cruz. renova-me, Senhor Jesus. E reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu creio firmemente eu creio firmemente no poder da Sua palavra. no poder da sua palavra. Eu posso ouvir Eu posso ouvir e ver. e ver. O reino chegou. O reino chegou, Está próximo de mim. está próximo de mim. E o Senhor pode me dar a graça O Senhor pode me dar a graça de corrigir em mim de corrigir em mim tudo que em mim tudo que em mim me afasta me afasta da graça da graça transbordante transbordante do seu reino, do seu reino, do seu amor, do seu amor, da sua misericórdia, sua misericórdia, que está tão próxima de mim. que está tão próxima de mim. Obrigado, Jesus, Obrigada, Senhor, por sua presença por sua presença e pelo seu poder, pelo seu poder, que cura em mim que cura em mim tudo que me atrofia, tudo que me atrofia, tudo que me aprisiona, tudo que me aprisiona, tudo que me definha. tudo que me define. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Incline a sua cabeça, põe a mão no coração e acolha Jesus, curando sua cegueira, sua surdez, sua paralisia, sua lepra, sua dor, seus traumas, suas expectativas calcificadas que te adoecem. Acolha a cura, acolha a mão de Jesus operando em você a graça de ativar em você todos os sentidos e devolver a você a capacidade de perceber tudo de Deus em sua vida, toda a grandeza de Deus perto de você, sempre, hoje, sempre, agora. E comece a louvar, agradeça ao Senhor por você estar aqui, ter saído da cama hoje, não estar prostrado, por enxergar, por ouvir, por ter sua vida, seu corpo, sua saúde,
tudo que você pode realizar. Agradeça e louve o Senhor. A família, a casa, a vida que você tem, a fé. Agradeça. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor ativa em nós todos os sentidos e nos liberta de todas as prisões internas e externas. Amém, Senhor. Amém, igreja. Amém. Expanda-se até alcançar quem está do seu lado num abraço carinhoso. Saudai-vos desejando a paz do Senhor. Saudai-vos. Para te adorar, para te louvar, alegra-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, Alegra-me, Senhor Jesus. Jesus. E uma salva de palmas para Jesus. Reage, Para Jesus. curar.